Paz do Senhor, a paz a todos os irmãos que nos acompanham a esta hora. Queremos desejar as boas-vindas a todos vocês neste grande dia e grande momento. E estamos aqui mais uma vez para cumprir aquilo que é o nosso objetivo, que é trazer a mensagem do Senhor e ajudar a alcançar mais conhecimento divino para todos nós. No entanto, eu queria pedir um especial favor aos meus irmãos que já estão em direito, que passassem um feedback sobre o som para vermos se o nosso som está em condições de continuarmos desta forma. Por favor, os irmãos que estão em direito, fazem então um sinal para conseguirmos notar se o som está em condições de continuarmos. Pensam, temos aqui a mensagem. Amém, amém, amém. Deus seja glorificado, seja bem-vindo, meu líder, meu irmão mais velho. E temos aqui a presença do nosso convidado. Já temos aqui a presença. Já temos aqui a presença do convidado, do pastor. O pastor já está aqui conosco neste momento. Pela presença do nosso convidado também que estará aqui. Queremos informar que a entrevista hoje será feita com dois convidados e o pastor Jai, que está aqui conosco. Pastor, o senhor me ouve? O senhor está me ouvindo? Tá baixo o seu microfone. O pastor consegue me ouvir agora? Agora melhorou. Mas ainda está um pouquinho baixo. Pastor, consegue nos ouvir agora? Consigo. Agora está ok. Amém. Então, estamos aqui, como dizia, temos aqui a presença do nosso pastor, pastor Jai, e dos convidados que estará a falar também daquilo que é o nosso tema do dia de hoje. Sumiu de novo, Salvador. Eu vou pegar um fone aqui. Deixa eu ver se o problema é esse. Pode falar. Consegue me ouvir agora em condições, pastor? Tô ouvindo ainda meio com dificuldade, mas agora melhorou. Tá melhor agora, tá melhor agora. É quando o senhor coloca o microfone mais perto, fica melhor. Mais perto do rosto. Então vou falar com o microfone mais perto para ajudar assim fica melhor. Aos nossos irmãos que estão também já aí em direito, deixem só um feedback para vermos se o som está em condições, porque em algumas vezes o pastor nos ouve com dificuldades. Tem mais pessoas aí com o mesmo problema. Melhorou aí, irmã?
Melhorou agora? Se o irmão desconectar o microfone, será que não fica melhor esse microfone? Espera agora. Agora melhorou. Amém, amém, amém. Então vamos dar o segmento daquilo que é o nosso programa do dia de hoje. E eu estaria aqui a apresentar o nosso convidado que está aqui a este primeiro momento. Ainda teremos aqui a presença do pastor Luciano, também que é um dos convidados, estará aqui, mas com toda a honra estaremos aqui. Glórias a Deus. Olá! Amém. Amém. Já temos aqui a presença dos nossos dois grandes convidados neste dia de hoje. Temos aqui a presença do pastor Luciano e temos aqui a presença do nosso querido pastor Jai. Mas eu começo por fazer a apresentação ao pastor Jai. O pastor Jai, ele é um pastor dedicado, servo de Deus, que cuida uma grande trajetória, cuida um povo em Brasil. Ele é líder de uma igreja, casado com a irmã Elisa, juntos edificam uma família abençoada de 5 filhos. Uau! Não sabia que os brancos também fazem muitos filhos, pastor. Juntos edificam uma família de 5 filhos e testemunham os mesmos valores cristãos e a mesma fé. O pastor Jair também exerce o zelo e o amor no ministério pastoral como pastor titular da Igreja Comunhão Ramã, na cidade de Itevi. Sua liderança é pautada pela integridade, sabedoria, paixão pela palavra de Deus. E a sua função acadêmica é bacharel em teologia, pós-graduado em interpretação bíblica e mestre em teologia, o que reflete o seu profundo compromisso com o ensino fiel das Escrituras e sua dedicação à capacitação, continuar, melhorar, servir ao reino do Senhor. Eu quero aqui dizer, pastor Jai, seja bem-vindo ao povo angolano, seja bem-vindo ao podcast Almas para Cristo e assim estarei dando a sequência, apresentar o nosso convidado também, pastor Luciano Scala. O pastor Luciano Scala, ele é um pastor evangélico, casado com a irmã Juliana Scala e é pai de 3 filhos, Rafael, Maria Clara e Helena. Estou certo, pastor? Certo, está certíssimo. O pastor é graduado em filosofia pelo Centro Universitário São Camilo e em teologia pelo Instituto São Paulo de Ensinos Superiores e pela Pontifícia Santos Anselmo Ramã. Possui também diversas pós-graduações, sendo elas em biotecas e pastoral da saúde, do Centro Universitário São Camilo, gestão executiva e comunicação, faculdade de Sumário, teologia e o pensamento religioso. Uau! Deus abençoe, pastor. E o pastor também fez a psicologia social e antropologia. Atualmente exerce as funções de vice-presidente da comunidade evangélica Vale das Bênçãos, diretor da Casa de Recuperação para Dependentes Químicos e presidente da organização Instituto Viver na Bênção. Tenho dedicado a minha vida com muito cuidado espiritual e recuperação devidas ao desenvolvimento de projetos sociais, promover dignidade e transformação.
Essas são as apresentações dos nossos convidados do dia de hoje e estarei a dar os 2 primeiros minutos ao pastor Jay, que vai fazer a sua breve apresentação e a intervenção daquilo que é a nossa primeira parte do tema, pastor. Graças, paz, uma boa tarde. Aqui no Brasil é boa tarde, né? Aí é boa noite, né? Aí na Angola. É uma satisfação para mim poder estar aqui me comunicando com vocês aí de tão distante, né? É legal que o que a internet nos proporciona, né? Cumprimentar aqui também meu amigo pastor Luciano Scala, que já tivemos aí em algumas vezes aí já na mesa de debate juntos. Uma divergindo e outra convergindo, né, pastor? Foi bênção. E referente ao tema que foi proposto, se o cristão pode perder a salvação, eu creio que pode sim. Nós temos aí alguns textos que podem nos ajudar a entender essa questão, né? Hoje mesmo eu estive num debate calvinismo e arminianismo e o tema foi se todas as mortes ocorrem por vontade de Deus, né? Então, esse tema aí é um tema que circula bastante aqui no Brasil, pelo menos, né? E eu creio que vai ser um momento de aprendizado e crescimento aqui para todos nós. Seja glorificado. E também estaremos dando aqui 2 minutos ao pastor Luciano Scala fazer uma breve apresentação e posteriormente dando algumas palavras iniciais referente ao nosso tema do dia de hoje. Bom, primeiramente, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe. Uma boa tarde ao pastor Jal. Prazer estar contigo novamente. E uma boa noite para o pastor Emiliano. É um prazer dialogar contigo nesse momento. É um prazer falar com o povo africano. A África é um continente que mora no meu coração. Eu sou responsável por uma missão humanitária em Moçambique. Já estive em alguns países da África, como a África do Sul, como Suazilândia, Etiópia, né? Ainda não conheço Angola, mas creio que muito em breve estaremos também aí em Angola para juntos partilharmos das coisas de Deus, né? E é um prazer poder falar com todos vocês. Estamos juntos e temos um tema muito relevante, um tema que sempre ele aparece nos debates pelo menos aqui no Brasil, né? Pastor Jal sabe disso. É um tema que nós sempre debatemos, se o cristão perde salvação, se existe essa possibilidade, e o meu ponto de vista também. Eu vou compactuar da mesma ideia do pastor Jal, acredito que sim, acredito que o cristão ele necessita desenvolver o caráter da perseverança para que ele possa permanecer firme e sem perder a salvação. Então, eu acredito nisso, acredito no sinergismo e acredito que nós devemos resistir firmes na fé e permanecer firmados em Cristo. Então, as minhas palavras iniciais são essas. É um prazer estarmos juntos, é um prazer falar com todos do podcast Almas para Cristo. Vamos lá. No entanto, terminamos as nossas apresentações e vamos para aquilo que é o assunto primordial que nos leva a estarmos unidos neste primeiro dia. Hoje começamos com um padrão fechado, direcionado especificamente primeiro para o pastor Tchau, e nós queremos ouvir da primeira intervenção do pastor Tchau o que significa a salvação segundo as Escrituras. Nós estamos a falar de um tema, se é possível o cristão perder a salvação, e nós queremos compreender realmente o que é a salvação segundo as Escrituras. Pastor Jal, o momento é do senhor.
Primeiramente, nós temos que entender que salvar é o ato de resgatar, né? Mas aí resgatar do quê? E essa que é a questão, né? Do que Cristo nos salvou, né? Cristo nos salvou do domínio do pecado, né? E nos salvou do juízo de Deus, né? Deus, ele no tempo oportuno, ele vai exercer juízo em cima daquelas pessoas que não creram no sacrifício de Cristo. Então, assim, a Bíblia deixa claro que nós estávamos todos mortos em delitos e pecados, né? Não tinha ninguém, nós éramos inimigos de Deus. E aí Cristo vem com essa missão de nos reconciliar, de nos enxertar nele, para que nós pudéssemos ter novamente uma conexão com Deus, né? Que tinha sido quebrada pelo pecado, né? Nós vemos lá em Gênesis, né? Já o Adão exercendo o livre-arbítrio dele de maneira errônea, né? Deus, ele chega e ele fala para Adão, fala, ó, de toda árvore do jardim comerás, mas a do conhecimento do bem e do mal, dessa você não pode comer. Adão, então, ele é seduzido, né, pela Eva, né, que a serpente seduziu a Eva seduziu Adão, né, e ele comeu esse fruto, dando ali origem ao pecado. Então, o pecado, ele caiu sobre toda a humanidade. Então, nós nascemos pecadores, nós não somos pecadores porque pecamos, nós já nascemos com essa deformação, tanto no caráter quanto espiritual. É impossível o homem ir até Deus de forma carnal, né? Então, por isso que nós acreditamos que o homem, ele só é possível acessar essa salvação capacitado pela graça essa que também é derramada por Deus, e é o que não que a graça ela venha nos dar um livre-arbítrio pleno igual o que Adão tinha, né? Mas ela nos capacita a responder com fé o chamado de Deus. Então, basicamente, Cristo, ele veio nos salvar do poder do pecado, do domínio do pecado, né? E do juízo de Deus. E a outra questão, temos aqui a nossa segunda questão, que vai ser dirigida pelo pastor Luciano. Pastor Luciano, nós queremos compreender: a salvação é um dom permanente ou pode ser rejeitada depois de nós recebermos ela? A Bíblia, ela sempre, quando apresenta essa noção de salvação, ela vai sempre nos orientar dizendo que a salvação, ela deve ser aceita e ela pode ser perdida. Existem alguns aspectos que geralmente os calvinistas eles apresentam dentro daquela noção do texto de João, quando ele vai falar que as ovelhas dele, elas não se perdem. Porém, a Bíblia, quando ela fala sobre salvação, ela nunca mostra essa garantia permanente. E ao contrário disso, nós temos alguns exemplos na Bíblia. Tem um texto na Epístola Universal aos Hebreus que vai falar que existem alguns que já até experimentaram, já foram até iluminados pelo Espírito Santo e perderam a salvação. E que não pode se reconciliar. É impossível que eles venham se reconciliar. Sendo assim, eu acredito que esta salvação, ela pode ser perdida. O homem, ele tem, o pastor Dial comentou acerca do livre-arbítrio, então o homem, ele tem essa condição de rejeitar a salvação, ele tem a condição de dizer não. Existe algum texto que nós podemos usar como base? Sim, nós temos aquele texto do Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 18, que fala sobre o jovem rico. E Jesus, ele chama esse jovem rico. O jovem rico pergunta para ele acerca do que fazer para ser salvo.
E Jesus pergunta para ele, você conhece os mandamentos? Ele falou, sim, conheço. E na verdade eu tenho observado eles desde a minha mocidade. Jesus, então, tá certíssimo, é isso aí. Só te falta uma coisa. O que falta? Daí Jesus fala para ele, vende tudo quanto tem, reparte para os pobres e terás um tesouro no céu. Depois você vem e me segue. E ele teve a possibilidade de ser discípulo, de ser um dos seguidores de Jesus, porém ele rejeitou. E assim as pessoas têm feito. A porta da salvação está aberta e nós podemos sim escolher em aceitar ou não esse plano de salvação para a nossa vida. Pastor, se esse for o caso, então nós aqui podemos aqui dizer que o livre-arbítrio do cristão pode levar o cristão a abandonar a própria salvação, nesse caso. Eu creio que sim, assim como o pastor Luciano colocou bem, nós temos aí o texto de Hebreus 6 mesmo, né? Que foi, eu queria ler ele aqui rapidinho, que é o texto chave para essa questão. Hebreus 6, a partir do verso 4, que diz como é que as pessoas que abandonaram a fé podem se arrepender de novo. Eu estou lendo uma tradução aqui, nova tradução de linguagem de hoje. Eu vou, talvez esteja bem diferente aqui, mas eu vou ler aqui para a gente ver. Como é que as pessoas que abandonaram a fé podem se arrepender de novo? Elas já estavam na luz de Deus, já haviam experimentado o dom do céu e recebido a sua parte do Espírito Santo. Já haviam conhecido por experiência que a palavra de Deus é boa e tinham experimentado os poderes do mundo que há de vir, mas depois abandonaram a fé. É impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo, pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Então esse texto deixa bem claro que essa pessoa que abandonou aqui, ela foi uma pessoa que ela foi participante do contexto de igreja, foi participante do Espírito Santo, conheceu a bondade de Deus. Ela teve, não é só uma pessoa que estava inserida dentro da igreja, como alguns calvinistas falam, né? Foi uma pessoa que teve mesmo um contato, teve mesmo aquele processo de conversão, de contato com o Espírito Santo, só que chegou um momento da vida dela que ela decidiu se afastar ou abandonar, porque a apostasia, o que é? Apostasia é sair de dentro ou afastar de, né? Então essa pessoa, eu creio só na perda da salvação por motivo de apostasia. Então assim, eu não creio que igual aquele espantalho que fazem do arminiano que dorme salvo e acorda perdido, não é bem assim. Inclusive eu acho que é até meio difícil de perder a salvação, só que por um ato de apostasia deliberado, uma ação deliberada, eu creio que essa pessoa é até impossível de ser restaurada novamente, assim como diz o texto. Nós sabemos que o único pecado que ele não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porém, uma pessoa que foi participante de tudo que essa pessoa do Hebreus 6 foi, e mesmo assim escolheu sair, como que nós vamos trazer uma palavra que venha convencer essa pessoa? Essa pessoa, ela conhece a palavra, ela teve contato com o Espírito Santo, ela participou das bênçãos que é estar dentro de uma igreja e tal. O que eu vou falar para ela que possa trazer ela de volta? Sendo que ela negou a experiência que ela teve com o Espírito Santo. Por isso que o texto fala que ela está crucificando novamente a Cristo, porque o sacrifício de Cristo não foi atraente para ela, vamos dizer assim. É uma pessoa que ela olhou o sacrifício de Cristo, ela viu o que poderia lhe proporcionar e mesmo assim ela escolheu viver uma vida deliberada de pecado. Então, para essa pessoa não tem salvação. Mas assim, é um texto chave para nos mostrar
que pode sim perder a salvação. Alguém crente, porque assim, nós não vamos ver que uma pessoa é participante do Espírito Santo se ela não for crente. No Antigo Testamento ainda tinha a visitação do Espírito Santo para um propósito, mas mesmo assim, toda vez que o Espírito Santo visitava alguém para algum propósito no Antigo Testamento, eram pessoas que tinham algum relacionamento com Deus. E no Novo Testamento, nós não somos simplesmente alguém que é usado para alguma coisa específica pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita em nós agora. Porque Cristo, ele deixa bem claro, eu vou, mas não vos deixarei órfão, deixarei com vós o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é quem está conduzindo a nossa vida, e se nós renegarmos a ação dele, com certeza nós estaremos cometendo o ato de apostasia. Concordo contigo, viu, pastor Jal? Concordo contigo, porque o pecado da apostasia, que é um dos pecados, eu vejo que existem 3 pecados que comprometem a salvação e que pode levar o homem a perder a salvação. O primeiro deles, a apostasia. Esse é o texto que o senhor leu, Hebreus capítulo 6. O segundo é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Tanto a apostasia como a blasfêmia contra o Espírito Santo são pecados cometidos de maneira consciente, de maneira deliberada. E a terceira hipótese é a falta de perdão. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Ou seja, se eu não perdoo, eu não tenho condição também de ser perdoado. Então eu vejo... Não pode nem fazer oração, né? A minha oração não chega até Deus e nem a minha oferta ela é aceita. Então eu entendo que essas 3 hipóteses, né, vou repetir, a blasfêmia contra o Espírito Santo, a apostasia e a falta de perdão, essas 3 hipóteses, essas 3 possibilidades feitas de maneira deliberada, porque isso são atitudes que são feitas deliberadamente. Então a pessoa não faz isso sem antes ter um conhecimento prévio do que se refere às Escrituras. Então, uma vez que a pessoa comete esses erros, ela compromete sim a sua salvação. E tem outras hipóteses que nós podemos pensar, daí a conversa ficaria muito mais ampla, como também a ideia de vícios, a pessoa que morre estando num estado de vícios, a pessoa que comete o suicídio. Então são ideias que elas podem orbitar dentro dessa temática. Não sei se a gente vale a pena entrar nesse mérito desse assunto agora, mas a resposta clara e objetiva perde sim a salvação. Uma vez que a pessoa apostata da fé, deixa a fé, blasfema contra o Espírito Santo, não sei o que digo, são as Escrituras que vão dizer sobre isso. Assim como o pastor falou, né? No texto do jovem rico, né? Igual Hebreus 6 fala que é impossível nós trazermos essa pessoa de volta ao arrependimento, né? E aí você pega o jovem rico, ele ouviu o próprio Jesus falar para ele, né? Falar com ele, fazer o convite para ele, e ele renegou o convite de Jesus. Imagina nós, né? Na pregação, no evangelismo, uma pessoa que se afastou do caminho do Senhor, igual esse personagem do Hebreus 6, é só se Deus mesmo trouxer essa pessoa, porque não tem nada que eu possa falar. Se Cristo crucificado na cruz não é suficiente para trazer essa pessoa de volta, o que eu posso fazer para trazer? Hebreus, o autor aos Hebreus vai falar que é impossível, né? É impossível. É impossível. Então, assim, esse texto ele é muito forte. Ele é uma pedra no sapato daquele que diz que não se perde salvação. Eu já debati esse texto, inclusive, de Hebreus na televisão, e é um problema, porque como que você vai mudar esse texto? O texto é muito claro. E por que é impossível? Não é porque Deus não quer perdoar, é que essa pessoa não vai pedir perdão e ela não vai voltar, ela não volta. Ela vai e ela não volta, ela não quer voltar. Por isso que é um pecado cometido, pastor Jal, de maneira deliberada. Tá certo? Continuar a fazer as questões aos nossos
pastores que estão aqui conosco a esse momento, eles vão intervindo e queremos pedir a todos aqueles que acompanhem, que estão nos acompanhar, as mensagens não vão deixando pelo curso do WhatsApp, deixam mesmo nos comentários, a fim de nós colocarmos aqui na tela, os pastores vão ler as mensagens e posteriormente eles estarão respondendo às vossas questões. Hoje nós estamos aqui com o tema se o cristão pode ou não perder a salvação. E aproveitando esse momento, queremos pedir a você que partilhe essa live, identifique mais pessoas, mande em 5 ou 4 grupos do WhatsApp para mais pessoas terem acesso a este grande momento que está a edificar as nossas vidas, porque eu acredito, assim como eu estou a ser edificado, muita gente também sairão edificado neste lugar. E a quarta pergunta que eu tenho para os meus convidados, essa será uma O onde áudio os dois sumiu. convidados vão intervir. Eu da parte dos meus convidados, o texto como João 10, 28 a 29, o que é que ela indica? Ela indica uma segurança interna ou a condição implícita. O que é que esse texto nos indica? Já que estamos a falar sobre perder a fé, o que é que esse texto de João 10, 28 a 29, o que é que ela representa no meio da fé? Esse texto, né, fala sobre eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que me as deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. O texto é muito claro, o texto é muito simples. É simples esse texto. Esse texto está dizendo que ninguém tem a condição de tirar a outra pessoa das mãos de Deus. Ninguém. Ninguém tem condição. Não existe ninguém na Terra, nem fora da Terra, que tem condição de nos tirar das mãos de Deus. A não ser a pessoa mesma. Exceto a própria pessoa escolher sair. Então o texto é muito simples, não tem segredo. O texto não está dizendo que nós não sairemos de maneira alguma das mãos de Deus. Não é isso, é incoerente. Falar isso seria incoerente. O que o texto está dizendo é que ninguém nos tira. É aquele texto de aos Romanos, nada nos separa. Nada. A não ser a própria pessoa escolher sair. Pronto. Daí a pessoa pode escolher sair? Sim, ela pode escolher sair. Porque senão ficaria tipo algo assim, Deus ele nos proporciona a salvação através do sacrifício de Cristo, e após ainda ele ter entregado seu filho por amor ao mundo, ele ainda tem que carregar a gente no colo até a salvação. Então não existe isso, né? Ele, assim como o pastor Luciano falou, o texto é bem claro, ninguém arrebatará, a não ser a pessoa, no caso tipo do Hebreus 6, sair. Então ninguém vai tirar a gente da mão de Deus, exceto se eu quiser sair, porque Deus ele nos deu essa liberdade de escolha. Porque hoje eu estava até falando a respeito disso. Só existe relacionamento entre o homem e Deus se tiver liberdade de amar ele ou não. Porque senão não é relacionamento, senão é simplesmente algo autômato. Eu não tenho opção de amá-lo ou não. Eu só tenho que amá-lo porque é isso que ele quer. Então, assim, Deus, ele para que o nome dele seja glorificado verdadeiramente, ele nos deu a ação de liberdade de escolher entre ele ou não. Então, assim, ninguém nos arrebatará mesmo da mão de Cristo, a não ser essa saída deliberada ou apostasia. Ou então, pastor, já alguém vai chegar no céu e vai falar assim, eu não queria estar aqui não, eu não queria ter vindo para cá. Mas Deus me pegou pelo colarinho, né? Mas Deus, né? Então não tive como escapar, não tive outra escapatória. Isso nunca vai acontecer. Nós temos a liberdade, né? Até o texto de 1 Timóteo 2, 3 e 4 vai dizer... porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador,
que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus, que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Por que que todos os homens, então, não são salvos? Porque existe um fator aí, que é a liberdade humana. Então, todos os homens teriam a possibilidade de ser salvos se, ao derramar da graça e a capacitação deles entenderem o convite de Deus, se todos aceitassem o convite de Deus, todos seriam salvos, porque essa era a vontade dele. E o sacrifício de Cristo é suficiente para salvar a todos. Mas aí por que todos não são salvos? Porque existe esse fator da liberdade humana, que é o que proporciona esse relacionamento verdadeiro entre nós e Deus. Porque Deus, ele me ama e ele espera que eu o amo da mesma maneira que ele me ama. Se isso fosse algo obrigatório, não seria amor, não teria relacionamento. Perfeito, pastor, perfeito. Concordo plenamente contigo. Fortes, fortes aplausos e mais uma vez dizer muito obrigado, pastores, pela disponibilidade, por aceitarem este convite e por estarem aqui a nos brindar com estes grandes ensinamentos. E a questão que se segue, pastor, eu quero entender qual é a diferença entre perder a salvação e nunca ter sido salvo na verdade. Existe uma diferença entre essas duas posições? Sim, existe. Perder a salvação é aquela pessoa que já teve o encontro com Deus, né? É a pessoa que já teve o texto de aos Hebreus capítulo 6, ele é perfeito, né? Porque Hebreus capítulo de número 6, versículo 4 e 6 vai falar daquele que já teve a experiência com o Espírito Santo, já foi iluminado, né, pelo Espírito Santo, e ele perde a salvação. Então aí mostra a possibilidade daquela pessoa que ela não persevera até o fim. A Bíblia fala que nós devemos perseverar até o fim. Ou seja, existe uma necessidade de perseverança. E perseverança aí significa o quê? Você permanecer crente na presença de Deus, né? Então, existe aqueles que nunca tiveram salvação, também existe. Aqueles que em nenhum momento se abriram para a possibilidade de ter uma vida com Deus. Esse daí nunca foi salvo e também não vai ser salvo. Se ele não se arrepender, caso ele não se arrependa, ele jamais encontrará salvação. É isso. É claro o texto. E a Bíblia, ela nos dá essa responsabilidade, né? Por exemplo, eu não lembro agora o texto que fala: guarda o que tem para que ninguém roube a sua coroa, né? Porque nem toma. Apocalipse 3, né? Apocalipse capítulo 3. Então, se não tivesse a possibilidade de perder, então Deus, ele não daria esses alertas, né? Para nós guardarmos, para nós perseverarmos. Se não tivesse a possibilidade de perda da salvação... Pastor, desculpa, mas nós também, ainda sobre essa mesma questão, nós temos, quando lemos o livro de Hebreus, no seu capítulo 6, verso 4 a 6, nós vamos encontrar ela sugerir que é possível cair da graça após ter conhecido. Hebreus nos mostra essas evidências também. Eu não entendi a pergunta. Eu estava aqui a tentar acrescer algo sobre a explicação que o pastor Luciano deu sobre os irmãos que perdem a salvação quando já tinham. E eu só queria acrescentar naquilo que sim. a Bíblia nos ensina no Hebreus capítulo 6. Só queria fazer esse reparo agora. Pode voltar, pastor. Pastor Luciano? Então, na verdade, o que o missionário colocou aqui, pastor João, ele complementou, né? Ele complementou dizendo, conforme diz em Hebreus, capítulo de número 6. Então, nós temos sim essa possibilidade da pessoa perder a salvação, da pessoa se desviar, da pessoa voltar, da pessoa se arrepender, da pessoa ela cometer os pecados e ter o arrependimento e voltar para Deus.
Tudo isso é possível, tudo isso está dentro da possibilidade da caminhada com Deus, da pessoa em algum momento sair da presença de Deus. Mas ela volta, se ela tiver um encontro com Deus, se ela teve um encontro com Deus verdadeiro, possivelmente ela volta. Mas o perder a salvação é um fato, isso é uma realidade. O que entra muitas vezes nesse tema também é aquela questão de riscar o nome do livro da vida. Hoje pequei, riscou. Voltei, agora escreveu de novo. Tem gente que faz esse espantalho, e é algo que eu sempre costumo dizer. Deus, ele não fica riscando e nem escrevendo o nome de ninguém no livro da vida, porque ele é Deus, ele é onisciente, então ele sabe quem que vai chegar até o fim e quem que não vai. Então, assim, imagina, missionário, eu conhecendo toda a sua vida, desde o seu nascimento até a sua morte. Eu conhecendo tudo que as suas escolhas, todas as coisas que você iria praticar, eu poderia simplesmente escrever um livro tranquilamente e fechar esse livro. Então, assim, eu creio que o livro da vida ele está fechado, está escrito, já tem o nome de quem vai ser salvo e quem não vai. Salmo 139 vai dizer que todos os dias estão determinados por Deus, né? Todos os nossos dias. Mas isso não significa que todas as nossas atitudes foram determinadas por Deus. Deus, ele determina quanto tempo que nós vamos viver. Ele sabe, ele conhece. Então ele coloca, pastor Jal vai viver até 150 anos, que eu espero. E aí, como que ele vai morrer? De velhice e tal, tá escrito lá, como que eu vou morrer? Mas não que Deus quisesse que eu morresse dessa forma, entendeu? Isso é a presciência de Deus, né, pastor Jal? É a presciência de Deus, não é a predestinação de Deus, mas aí é a presciência de Deus. Deus, dentro do seu conhecimento, dentro da sua onisciência, como o próprio pastor colocou, o Salmo 139, pela sua onisciência, pela sua capacidade de saber o dia de ontem, de hoje e o futuro, ele já sabe de todas as coisas, até aqueles que estarão correspondendo ao seu chamado de salvação. E até o apóstata do Hebreus 6, ele está lá escrito. Querido amigo, pastor Roger, que Deus abençoe o pastor Roger, também um amigo meu, é um pastor também de lá do Brasil. Deus abençoe pela tua presença aqui. Pastor, o pastor Luciano aqui frisou algo muito importante, que é a predestinação e acho que a predominação da ciência. Eu queria que o pastor desvendasse só essas duas frases. O pastor falou da predestinação e acho que falou da presença, algo assim, e eu queria que nos abrisse mais isso, explicasse mais claramente sobre essas duas frases. A predestinação, ela existe, ela é real e ela é bíblica. Eu acredito na predestinação no sentido, por exemplo, de chamado. Deus predestinou para que de Israel viesse o Salvador. Isso é uma predestinação. Deus predestinou que a igreja seja salva. A igreja, nesse sentido, a igreja corpo místico já está predestinada à salvação. Então, aqueles que fazem parte da igreja são salvos. Isso é uma predestinação para aqueles que fazem parte do corpo místico da igreja. Acredito que alguns são predestinados desde o ventre. Veja, por exemplo, Jeremias capítulo de número 1. Desde o ventre te escolhi e as nações eu te dei por profeta. É Deus falando com Jeremias. Veja, por exemplo, no caso de Esaú e Jacó. Jacó estava predestinado, estava com o caminho predestinado por Deus. No sentido de chamado, eu acredito na predestinação. O que eu não acredito é a doutrina calvinista, que para mim ele é um tanto quanto problemática. A pessoa falar que Deus já predestinou alguns desde a fundação do mundo para a salvação e um outro grupo para a condenação. Isso nos isenta de responsabilidade, isso nos isenta de juízo, porque, peraí, como que eu serei julgado se Deus não me predestinou para corresponder ao chamado da salvação? Então, predestinação é nesse sentido.
presciência é você ter um conhecimento prévio. Então Deus tem a presciência de que eu, lá no fim da minha vida, eu estarei na presença dele, correspondendo ao chamado da salvação. Não foi Deus que predeterminou isso, mas ele, pela sua presciência, pelo seu conhecimento prévio, ele já sabe aqueles que vão corresponder e aqueles que não irão corresponder ao seu chamado de salvação. Aqui uma pergunta, a pergunta está em um padrão aberto para os dois, né? Temos aqui o irmão João Paulo, ele fez a seguinte pergunta: boa noite, gostaria de saber quando é que temos a certeza que estamos salvos? Carta aberta para os dois pastores. Eu creio que a certeza da salvação é se nós estamos vivendo e dando testemunho de um salvo. Porque, assim, outro dia eu estava até falando com o calvinista, né? O calvinista, ele crê que não tem como perder a salvação, né? Então eu falei, se você não tem como perder a salvação, então o mínimo que eu espero de você é fruto de arrependimento, né? Que é o que fala lá em João, e uma vida que condiz com o salvo. Eu creio que pode se perder a salvação. Então, como que eu demonstro que eu sou salvo? Com o meu testemunho, porque a nossa maior pregação é o nosso testemunho. Então, se eu não estou dando testemunho de alguém que é salvo, então, automaticamente, eu não sou salvo. Dentro da minha casa, onde ninguém está vendo, será que eu tenho me comportado como um salvo, tenho tratado minha esposa como um salvo, tenho tratado meus filhos, tenho dado bom testemunho para os meus filhos como um salvo? Então, assim, eu acredito que nós não somos salvos pelas obras, né? Que é o que o texto diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, não por obras para que ninguém se glorie. Mas Tiago, ele deixa bem claro que a fé, ela tem que mostrar boas obras, né? Então, se eu sou alguém que eu professo uma fé em Cristo, automaticamente eu, capacitado pelo Espírito Santo, eu tenho que colocar essas boas obras para fora. Gálatas 5:22 vai falar do fruto do Espírito Santo, né? Do fruto do Espírito, que não são os frutos, é um fruto só que tem várias características: amor, bondade, longanimidade, temperança, fé, mansidão. Então, se eu estou exercendo o fruto do Espírito, tenho dado bom testemunho, estou vivendo uma vida que condiz com uma vida que as pessoas esperem que eu demonstre, então eu creio que eu sou salvo. Eu hoje, eu creio que eu sou uma pessoa salva. Respeito minha esposa, amo minha família, amo a Deus, tenho dado bom testemunho, estou fazendo a obra de Cristo. Então, assim, hoje eu creio que eu estou salvo. Amanhã, a gente não pode falar, né? Que o próprio texto de Tiago fala, né? Nunca dizer amanhã vamos ou estaremos e tal, porque amanhã pertence a Deus, né? Legal, pastor. Isso aí, eu complemento dizendo que a paz com Deus. A paz com Deus é um grande sinal, né? Aquele que tem paz com Deus, aquele que tem uma vida piedosa, aquele que caminha com Deus. E ele tem a evidência, o fruto, a evidência, ele necessariamente, ele é um salvo, né? Porque ele tem a paz com Deus. Esse texto de Tiago, o pastor Jal e missionário Emiliano, sou muito fã. Eu escrevi ano passado esse livro. É uma introdução à Epístola de Tiago. Esse livro aqui eu escrevi e eu sou extremamente fã de Tiago, o irmão de Jesus, né? E uma das coisas que Tiago exatamente fala é que nós não somos salvos pelas obras. Se ele dissesse isso, ele estaria entrando em contradição com Paulo, entrando em contradição até com o seu irmão Jesus. Mas não foi isso que ele disse ao expressar fé e obras, né? O que ele vai dizer é que pelo fato de eu ser salvo, necessariamente eu pratico boas obras. Então o resultado daquele que é salvo é a prática das boas obras dentro da teologia de Tiago. Isso é muito bom. Isso é muito claro para nós.
A fé, ela realiza boas obras, né? Exatamente. Ele pediu que não tem um compromisso, mas eu quero só aqui abreviar já com as questões, nem para assim darmos o encerramento da nossa live, mas concluindo com os dois convidados aqui. E a pergunta que eu tenho agora também será de campo aberto para os dois convidados, não é? É a seguinte: a graça de Deus anula a responsabilidade do cristão permanecer fiel? Não, a graça de Deus ela não anula essa responsabilidade. O fato de Deus ser graça, isso as pessoas cometem um erro muito grande, que elas acham que Deus ele é um tanto assim de graça, um tanto assim de amor, um tanto assim de bondade e um tanto assim de justiça, um tanto assim de juiz, né? Na verdade, não. É tudo de forma igual. Na mesma proporção que Deus ele é amor, ele é bondade, ele também é justiça. Então, a bondade de Deus, ela está disponível a todos, a graça, ela está disponível a todos, porém Deus não é inconsequente e Deus não é incoerente, ele é justo. E da mesma forma que a graça, ela alcança a todos, a justiça de Deus também alcança a todos. Então, a graça, a misericórdia, a bondade não anula o princípio de justiça de Deus. Se fala muito do amor de Deus, mas existe também a face da justiça de Deus, que ela está no mesmo grau, no mesmo nível que a bondade. Amigos, eu preciso me despedir de vocês. Eu tenho um compromisso Também tem um... inadiável e eu estou vendo aqui que o meu horário ele estourou. Eu quero agradecer, Pastor Jal, é um amigo. A gente tá devendo um café, a gente precisa tomar o nosso café, tá certo? Precisa. Vova Emiliano, olha, eu quero dizer que o meu pai faleceu ano passado, meu pai se chamava Emiliano. Então, quando eu vi o seu nome, me senti muito feliz e muito honrado. Quero agradecer ao convite, quero agradecer a oportunidade. Depois nós vamos conversar, porque eu creio que ano que vem estarei em Angola e conforme for, passando aí e conhecendo o teu povo, a tua comunidade, e vai ser um grande prazer. Eu peço então licença para vocês, quero agradecer a audiência, todos que ficaram conosco, mas eu vou precisar me retirar. Tá bom, queridos? Vamos terminar já mesmo a live. Vamos terminar agora porque o pastor Jair também tem que sair, Também. já tem um compromisso. Mas eu Eu... quero agradecer especialmente pela vossa oportunidade de estarem aqui. Que Deus abençoe muito vocês. Foi um tempo produtivo. E os outros assuntos nós vamos falar lá no PV. E estaremos à espera do pastor aqui em Angola. Estaremos aqui à Se espera Deus do quiser, em pastor. breve. Amém. Paz e bem, obrigado. Deus abençoe. Obrigado. Deus abençoe, Emiliano, pela oportunidade aí de estar nos comunicando aí, né? Mesmo com essa distância e abordando um tema bíblico bem interessante. Pastor Luciano, já amo tua vida aí, sabe? Tenho todo o meu respeito. Eu vejo o trabalho e o empenho que o senhor tem aqui com as pessoas necessitadas. E eu agradeço de verdade esse momento de estar junto com vocês aí. E eu também tenho que sair correndo, tenho compromisso. Emiliano, ficamos à disposição aqui, precisar da gente, tá bom? E foi uma satisfação imensa mesmo estar junto com vocês dois aí. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Então, a entrevista de hoje que nos levou na companhia desses dois grandes convidados, Pastor Jai e o Pastor Luciano, que tiveram a falar aqui debaixo do tema o cristão pode perder a salvação. E foi um momento muito especial, foi um momento de uma boa interação, foi um momento que nos levou a refletir mais, né? Infelizmente não poderíamos permanecer por causa dos convites também que os nossos convidados tinham que
cumprir, mas eles honraram a presença deles aqui, ficamos aqui, e assim estaremos a aguardar o próximo episódio da entrevista. E também já eu quero agradecer ao DC Timóteo, ao Diácono Timóteo, essa qualidade que vocês viram hoje foi graças ao DC Timóteo. Tivemos numa luta muito grande para pagar, né, esta plataforma, né? Foi tão difícil, mas graças a Deus ele deu uma força muito grande, conseguimos pagar essa essa plataforma aonde nós estamos a fazer a transmissão, que de alguma forma, se tiveres que nos abençoar, abençoe. Abençoe com uma partilha, partilhe com as pessoas, deixe que a palavra chegue mais, porque nós estamos a gastar finanças para manter o mínimo que nós podemos dar qualidade. E se nós estamos a lutar para manter o mínimo que nós podemos ter qualidade. E você também pode nos abençoar, sim. De que forma? Ajudar as pessoas a serem alcançadas por intermédio desses ensinamentos. Os ensinamentos que nós tivemos hoje são ensinamentos tão ricos, são ensinamentos que vieram abrir as nossas mentes, tivemos convidados capacitados a responder em altura, né, naquilo que são as questões que foram metidas. Então, agradeço o carinho da vossa audiência, a todos vocês que tiveram aí do outro lado, a vocês que partilharam, a vocês que deixaram aqui as vossas mensagens, que o Senhor continue abençoando cada um de vocês, rica e poderosamente. Já sabem, evangelizar é a nossa missão. O projeto Almas para Cristo não é sobre o irmão Vova Emiliano, é sobre todo cristão que quer alcançar almas para Cristo. Deus abençoe e estaremos juntos no próximo episódio. Mano, atingimos 500 milhões de views. Posso ter das mãos vazias.